trabalho pela manhã, visando esse compromisso contra o São Bernardo, que acontece domingo, 4h30 da tarde, lá no Estádio dos Aflitos. Jogo de portões fechados, tá? Sem a presença do torcedor. A gente sempre ressalta isso, né? Porque o Náutico tá cumprindo aquela punição por conta das brigas entre organizadas no ano passado, no jogo contra o Confiança. E mesmo assim, mesmo sem presença de torcida no estádio, a diretoria do Náutico anunciou hoje que vai colocar um telão na sede do clube, vai receber os torcedores, vai ter bares abertos. A punição vai ser cumprida, mas ainda assim o torcedor vai poder vivenciar um pouco da sede. Pois é o resultado daquilo que a gente sempre fala, o resultado de estar lidando com essas gangues organizadas o tempo todo e elas infernizando o futebol, infernizando a sociedade. Primeiro jogo do Náutico, gente. Primeiro jogo do Náutico na Série C. Em pleno domingo, 4h30 da tarde, o torcedor não vai poder ir. Está proibido de ir. Teve o seu direito de ir e vir proibido por causa da ação maléfica da gangue organizada. Até quando vamos suportar isso? Até quando? Essa é a pergunta que fica no ar. Pois não, Antônio? Pois é, Ed. Então, portões fechados para essa partida. E no jogo da terceira rodada contra o Ipiranga de Erechim, o Náutico também não vai poder receber torcedor, só que aí fez aquela reversão, né, de pena. Vai ter a presença de mulheres, crianças e PCDs, claro, sem cobrar ingresso, entrada gratuita para esse público e pelo menos vai ter o apoio das arquibancadas na partida contra o Ipiranga. Mas enfim, são esses 2 jogos apenas, depois o torcedor do Náutico volta a receber torcida de forma regular na Série C do Brasileirão. E ontem, Ed, até aproveitar pra gente repercutir um pouco, o Fórum Esportivo aqui na Rádio Jornal recebeu Mazola Júnior, técnico do Náutico. Primeira exclusiva que ele deu desde que chegou ao Náutico foi pra nós aqui na Rádio Jornal. O João Vitor comandou o programa ontem. E o Mazola falou muito sobre essa preparação do Náutico para a Série C do Brasileiro. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, Ed, foi que sim, ele falou de contratação, ele falou de reforços para o elenco, de como ele pensa o elenco do Náutico para a Série C do Brasileiro, mas ele insistiu muito também na tecla de recuperar jogadores. Atletas que ele sabe que podem render mais, que talvez precisem de um recondicionamento físico, precisem de um treinamento mais adequado, precisem assimilar um pouco mais a ideia dele para poder render, de fato, com a camisa do Náutico. Então, apesar de sim confirmar que o Náutico vai atrás de contratações, ele falou muito em recuperar jogadores, viu, Ed? E ontem, curiosamente, eu perguntava a você se o Leandro Bárcia vai continuar no Clube Náutico Capibaribe, a julgar, né, pelo que ele apresentou até agora no Clube Náutico Capibaribe, aliás, pelo que ele não apresentou, porque o Leandro Bárcia, que foi sem dúvida a maior contratação do Náutico entre todas aquelas feitas para essa temporada, sim, quando jogou não se deu bem, não se ouve bem, não criou nenhuma expectativa positiva no torcedor e ainda por cima teve o azar de ter lesões ao longo dessa temporada no Clube Náutico Capibaribe. Sim. Então, se ele espera recuperar jogadores, um desses jogadores seria o Leandro Bárcia? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente conversou muito sobre o Bárcia ontem, Ed, e ficou claro que o Mazola falou isso não foi para criticar a comissão técnica do Náutico, nem os jogadores, aliás, o pessoal da preparação física, dos fisioterapeutas ou médicos que estão lá. Mas o Mazola citou que sim, a questão do Leandro Bárcia envolveu também uma lesão que não foi tão bem recuperada, no caso dele. Você vai lembrar que o Bárcia teve uma lesão de posterior de coxa no Náutico nessa temporada, e ele voltou ali nos jogos mais decisivos do Pernambucano, também da Copa do Nordeste, mas claramente ele voltou ainda um pouco no sacrifício. O Mazola até disse, olha, é de cada um, é da estratégia de cada treinador, de cada pessoa, de quem enxerga o futebol, mas eu não teria feito isso. Então, não à toa, o Mazola sequer levou o Leandro Bárcia para Salvador para o jogo contra o Bahia. Deixou ele recondicionando com os atletas, com os demais jogadores não relacionados do Náutico. E ele falou outra coisa interessante também, viu, Ed? Ele disse assim, olha, eu só comecei a treinar o Náutico sexta-feira passada. Antes não houve tempo suficiente para isso. De maneira nenhuma, não houve tempo suficiente, ele já teve 2 buchas, né, 2 jogos complicadíssimos. Ele disse, só comecei a treinar o Náutico sexta-feira passada. E eu só vou dizer aqui pra vocês, ele até colocou, eu espero ver uma evolução de fato física dos atletas, alguns atletas plenamente recuperados,
no auge, de fato, da questão física, daqui a 3 semanas de treinamento. Porque, você sabe, né, Ed, na Série C, pelo menos, você tem a vantagem ali de... Jogos semanais, um jogo por semana. Um jogo só durante a semana, que é justamente no fim de semana. A gente vê o Náutico, Antônio, como uma grande incógnita até agora. Primeiro porque o Náutico não rendeu praticamente nada na temporada, né? Apesar dos resultados terem chegado, o Náutico teve muita sorte em alguns momentos por causa das combinações de resultados, essa que é a verdade. Sim. Mas não teve aquele mérito próprio dentro das 4 linhas. Então você fica realmente imaginando o que é que pode acontecer com esse elenco, quais são os reforços que virão, além dos 4 que já estrearam, mas que chegaram bem recentemente ao Clube Náutico Capibaribe. E o próprio Mazola Júnior, por mais que a gente conheça o trabalho dele, sim, inclusive as boas passagens que teve no CRB, quando foi campeão estadual, no Ituano, quando conseguiu o acesso, mas também pelas passagens ruins que ele teve nos clubes recentemente, e por estar fora do futebol há praticamente um ano, né? Ele próprio disse que foi por espontânea vontade, foi uma questão de ter um ano sabático, mas mesmo assim é também um incógnito, é um recomeço praticamente na carreira do Mazola. Totalmente. Não é? Então eu vejo o Náutico com uma série de incógnitas e muito pouco tempo para se resolver, e algumas questões que eu queria colocar aqui para você que está no dia a dia do Náutico. Essa informação da contratação do Betão, por exemplo, para comandar aí e gerenciar no Clube Náutico Capibaribe. Eu fiquei imaginando, até perguntava a você aqui antes de entrar no ar, se o Náutico estaria nadando em dinheiro. Porque o Náutico vai ter 3 gerentes remunerados. Sim. O Léo Franco, o Rodolfo Moreira e agora o Betão. Sim. Precisava de tanta gente assim, Antônio? Olha, na opinião do Náutico, é necessário sim, até porque o Betão, ele não chega com uma função mais voltada para o mercado, para essa questão de montagem de elenco, de contratação. Ele chega como um coordenador técnico. Ele vai estar ali numa função, por exemplo, parecida com a do Ricardo Drubski no esporte. Ele vai ter mais uma função de gerenciamento, de alinhamento com as categorias de base, de observação de atletas, observação dos trabalhos dos profissionais da base e do profissional, no caso, do Mazola Júnior também na equipe profissional. Ele vai ter mais esse trabalho que não é tão voltado assim para o mercado, porque quando a gente pensa em diretor e executivo, a gente pensa muito em contratação. Mas ele vai estar mais atrelado ao campo, de fato. Então, mesmo assim, não deixa de ser mais um diretor remunerado. Se o Náutico trouxe, certamente é porque cabe no orçamento. E o Betão, a gente dispensa comentários, né? Um cara que se preparou, que estudou e que tem uma carreira como jogador que é inquestionável. E ele chega, então, para esse cargo de diretor técnico. Não é exatamente um cara que vai estar no mercado, que vai estar ali na montagem de elenco, mas vai estar participando, vai ser consultado, vai estar mais atrelado aos trabalhos de campo, de fato, Ed. Fica uma coisa meio que esquisita, né? Porque você fica se perguntando quem, o que é que vai fazer, quem é que manda, porque inclusive acima desses 3 ainda tem os diretores estatutários, né? Isso, que são Ítalo e Thiago Dias. Ítalo Braga e Thiago Dias, exatamente. E o Thiago Dias. Então é muita gente, né, para mexer nessa panela. Eu espero que dê certo, viu? Mas eu tô achando estranho essa movimentação de bastidores do Clube Náutico Capibaribe. Pois é, Ed, assim, eu também fiquei surpreso com a contratação do Betão, não vou mentir pra você. Não se esperava que o Náutico fosse trazer mais um diretor. É claro que ele não chega pra substituir o Duda, o Eduardo Henriques, porque a função do Eduardo Henriques, até como estatutário, era diferente. Mas eu confesso que eu enxergo como uma contratação interessante. É um Náutico profissionalizando... Contratação em si não se discute. A ideia é boa, porque assim, é o Náutico profissionalizando ainda mais o departamento, entende? É trazendo um cara, de fato, um cara que se preparou, um cara que viveu o futebol, que tem o respeito dos atletas também, para trabalhar o departamento, para tornar o departamento ainda mais profissional. A contratação em si, a criação desse cargo de coordenador técnico, ela é muito interessante. Agora, claro que despende de um investimento, e a gente tá falando de um Náutico que tem recuperação judicial, que tem contas apertadas, mas mesmo assim tá fazendo esse investimento no Betão. Dentro da realidade, boa escolha. Escolha interessante do departamento de futebol. Agora, como vai funcionar, essa a gente só vai saber o Betão ele vai se apresentar de forma oficial amanhã, né? Então, assim, a gente vai ter a oportunidade de questioná-lo sobre o convite, sobre o plano do Clube Náutico Capibaribe, de fato,
com a presença dele no departamento de futebol. Mas, repito, a função vai ser muito mais parecida com a do Ricardo Drubsky no esporte. Questão de metodologia, de trabalho, tudo isso vai estar alinhado com o Betão e ele vai ser o responsável por isso no departamento de futebol do Náutico. Voltando à questão do Fórum Esportivo, da entrevista do Mazzola, Ed, a gente vai escutar agora um trecho dessa entrevista, onde o Mazzola fala sobre esse alto nível de investimento que a gente está vendo na terceira divisão. A gente vem debatendo isso ao longo dos dias, né, Ed? Os times, pelo menos 6 equipes, 7 equipes, que vão trabalhar com a folha de 1 milhão ou até mais. Mazzola fala sobre esse assunto agora aqui na Rádio Jornal. É normal que isso aconteça, porque hoje muitos clubes são SAF ou são clube de dono. São clube de dono. É diferente de um clube estatutário, de um clube gigante, como, por exemplo, o Náutico. É complicado. Não são clubes que têm muita dívida, como é o caso. Não vamos esquecer que o Náutico está passando por uma recuperação judicial. Né? E acho eu que o presidente está no caminho certo. O presidente está trabalhando para o Náutico, não para ele. Vai levar pancada se o time não ganhar, mas a gente vai fazer o time ganhar para que também dê uma aliviada nele. Né? Penso que o que foi me passado, 750 mil folha do Náutico para a Série C, não é tão mal. Não é tão mal. Eu acho que nós temos condições, sim, de fazer um time muito competitivo, um plantel bem recheado, com várias opções, um plantel mais curto, que é um jogo por semana. A gente tem condição de montar um plantel aí para alcançar os nossos objetivos. Não é uma folha tão ruim assim, não, pela situação que o clube se encontra, financeira. Mas nós temos que contar uma diferença que vai ser fundamental, que é o torcedor. Porque esses times de dono não têm torcida. A pressão é muito menor. E você sabe que numa decisão, na hora do H, desde que não haja muita discrepância técnica e física, o time grande faz a diferença. A torcida vai fazer diferença. Eu tenho certeza que se o Náutico estiver bem e vai estar na Série C bem, brigando em cima, o torcedor do Náutico é capaz de encher o estádio adversário. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tá, então, Mazzola Júnior, técnico do Náutico, com a gente aqui no Bola Rolando. 750 mil de folha, é justamente aquilo que a gente falou ontem, né, Ed? Ele só confirma a informação, então, o Mazzola. Era o que estava projetado e agora tá confirmado. Tá, né? tá confirmado de fato pelo técnico Mazzola Júnior. É um orçamento para uma Série C que o Náutico abertamente fala em acesso. Quando a gente analisa que existem outras 5, 6 equipes com um orçamento maior, é um orçamento de fato aceitável, como falou o Mazzola. Agora, baseado no desempenho que o Náutico vem apresentando até agora, se cria sim uma preocupação a respeito do que o Náutico pode fazer na Série C. O Mazzola priorizou muito essa questão de recuperar atletas. E tem muita gente sim para recuperar, para colocar um bom nível de atuação. Se ele conseguir isso de fato, melhor dos mundos. Porque aí o Náutico vai precisar gastar tanto no mercado e vai ter já jogadores à disposição no elenco, já estão acostumados com o clube e tudo mais. Agora, do contrário, o Náutico vai precisar sim fazer contratações. E ele disse que enxerga que é necessário talvez mais 3 nomes. Mais 3 nomes. Principalmente mais um volante, um primeiro volante, né, um camisa 5, mais um centroavante. Porque ele imagina que ele quer trabalhar, na verdade, com 3 opções para referência de ataque. Ele já tem o Paulo Sérgio, tem um garoto da base que ele destacou, Leandro Cauã, que ele disse que gostou muito da característica do jogador, pode ajudar, e ele seria a terceira opção, e ele quer trazer um cara para brigar com o Paulo Sérgio pela titularidade. Se a gente for fazer aqui um somatório, o Náutico teve nessa temporada em torno de 25 contratações por aí? Sim. Sim, 21 no primeiro momento, mais 4, 25. 25 contratações. Quer dizer, por uma temporada só é uma coisa realmente considerável, mas o Náutico teve uma certa necessidade nessa temporada de fazer isso, porque
houve a mudança de diretoria e a diretoria que assumiu pegou praticamente o clube zerado, né? Exatamente. Teve que fazer realmente tudo de novo. Então, mas de qualquer forma, observem vocês, gente. São 25 contratações e ainda se fala em pelo menos mais 3 contratações. Isso. Para começar o campeonato, né? No transcorrer, a depender das necessidades, pode até se pensar em outras contratações ainda. Uhum. Mas, para começar a Série C, juntando a temporada, o Náutico vai ter em torno de 28 contratações. É muita coisa para uma metade de temporada. Exato. Mas houve a necessidade disso. Agora, Lembrando eu fico só na expectativa dessa colocação que ele fez ainda há pouco, né, do Náutico ter esses 3 remunerados. Para mim é muita coisa, é muita gente para mexer na panela. Mas vamos esperar para ver como é que fica. Lembrando que alguns jogadores devem deixar o clube, tá? Alguns jogadores devem Sem deixar dúvida, o clube. Para reformular vai ter que fazer isso, né? Exatamente. Isso vai acontecer de alguma maneira. Então, alguns jogadores vão deixar o clube para abrir espaço até na folha salarial. E o Mazzola também disse que para uma Série C de Brasileiro, onde você joga uma vez na semana, não tem necessidade de você ter um elenco tão inchado, pelo menos da visão dele. Então ele vai trabalhar com um elenco mais curto, sim, já que é um jogo por semana. O próprio Mazzola colocou isso na entrevista ontem. Principalmente o setor ofensivo, né? Que é a grande bronca do Náutico, deve ter muita novidade aí daqui pra frente, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Então, essa é a expectativa. E uma outra coisa, contratações, óbvio, devem acontecer, mas somente após o fechamento da janela da Série B, que é na próxima sexta-feira, dia 19. E é quando se espera que o mercado se abra um pouco mais, não é isso? Exatamente. Até um nome que a gente colocou ontem no programa, que foi oferecido ao Náutico, viu, Ed? O Kaique, centroavante que estava no Sport. Sim. Chegou a ser oferecido ao Náutico, de acordo com o Mazzola, mas um salário que está muito distante da realidade alvirrubra. É isso que eu estava imaginando aqui. E o salário, né? E o salário, para pagar esse salário do Kaique, que não se ouve bem na equipe do Sport, mas é um jogador que tem potencialidade. Não deu certo no Sport, mas tem potencialidade, né? Com certeza. No nível de Série C, eu acredito que ele vai fazer seus golzinhos, independente do clube que ele vai defender. Agora, me mandaram aqui uma mensagem, e eu vou registrar porque a pessoa me merece credibilidade, mas registro perguntando ao Antônio Gabriel, que acompanha tudo do Náutico. É verdade que o Náutico, antes do Betão, chegou a pensar no filho de Hélio dos Anjos? Guilherme dos Anjos. Uma informação dada pelo Clauber Santana, do NE45. Meu Deus. Mas não foi para o cargo de diretor técnico, tá? O Náutico chegou a convidar Guilherme dos Anjos CEO, né? para ser CEO do clube. Agora, é impressionante, né? Por tudo que aconteceu com esse filho de Hélio dos Anjos na gestão passada e o próprio Hélio dos Anjos, meus amigos, aconteceram juras de ódio. De ódio eterno. Mas aí, Ed, essa gestão que hoje está no poder no Náutico é uma gestão que é próxima de Hélio, né? O Bruno Becker, o Ítalo Braga, são diretores que romperam com a gestão passada e que sempre foram mais próximos do Hélio dos Anjos e do Guilherme. Mas tu não acha que teria um sentido assim de revanchismo? Não, vou trazer um cara que é odiado pela gestão passada. Não funciona bem na minha cabeça por tudo que aconteceu de confusão. Eu não acho não, mesmo levando em consideração que você colocou aí, que esses dirigentes atuais se afastaram da gestão de Tem que lembrar que quem ganhou a eleição foi a oposição, né? Não foi a situação. Não, tudo bem, mas foram tantas as broncas envolvendo o Hélio dos Anjos e o filho com o Náutico, que me surpreende essa procura para trazer o filho dele agora na gestão atual. E o Guilherme rejeitou a proposta, disse que não é o momento para assumir tal cargo, ele fez um curso fora recentemente. Não é nem isso, não é nem revanchismo, fica parecendo um pouco de provocação. Isso na minha cabeça, né? Sim. Fica parecendo um pouco de provocação com a gestão anterior. Bem, eu não seria acho, uma coisa, na minha opinião, desnecessária. Entendo o que você está dizendo, mas claro, não acho. Claro, mas opinião houve sim pessoal. Um convite para o Guilherme dos Anjos, ele acabou rejeitando. Foi uma surpresa, confesso que foi para mim uma grande surpresa por tudo que aconteceu do filho de Hélio dos Anjos, o próprio Hélio dos Anjos, com a direção do Clube Náutico Capibaribe, muito embora não tenha sido esta direção atual. O que mais? Ok? Queres mais, Ed? Queres mais? Informação danada que só. Queres mais manchetes? Me lembrou, rapaz, o nosso inesquecível Haroldo Rômulo de Medeiros. Ok? Ok, Ed. Um abraço, pronto. Aí você acompanhou tudo do Clube Náutico Capibaribe. Você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a terça-feira alvirrubra. São 18h31. Bola Rolando.